Boa tarde, Elísio. Boa tarde a todos. É um prazer novamente aqui estar conversando com vocês. Marquinhos, o assunto é exatamente a peneira, porque nós anunciamos, colocamos inclusive você no ar, né? Foi uma peneira proveitosa. Quantos jogadores foram aproveitados dessa peneira? Haverá a peneira da peneira? Ou seja, desses jogadores, eles passam ainda por uma segunda peneira? Sinceramente, eu não sei como é que funciona. E você é quem pode nos explicar, Marquinhos. Lísio, a gente, para procurar ouro, a gente tem que peneirar bem, né? É verdade. Então, na primeira peneirada que você vai encontrar. Então, assim, a gente fez um trabalho, né, dessa avaliação, a divulgação no site aí, menos de 24 horas, e foram mais de 800 meninos. Graças a Deus, dentro do campo lá, tudo correu bem. O tumulto que houve, algumas críticas foi lá fora, né, em relação à inscrição, a colocar o nome. Mas graças a Deus, dentro do campo, foi tudo organizado, dividido certinho. Alguns foram embora chateados por não quiserem esperar. Nós começamos lá de 7 horas da manhã, acabamos às 14h30 da tarde. Todos que estiveram lá tiveram a oportunidade de jogar, de ser avaliado dentro do contexto que nós entendemos que naquele momento seria o ideal, né? Entre 15 a 20 minutos. E naquela primeira avaliação foram definidos mais ou menos 28 atletas do Sub-17 e 26 do Sub-20, né? E a gente chama a primeira etapa da avaliação. Na semana seguinte, numa quarta-feira, no mesmo local, nós juntamos essa turma, mais alguns indicados, mais alguns que nós já conhecíamos, mandamos ir para essa segunda avaliação. Pela manhã foi o pessoal do Sub-20, né? Nós damos uma olhada e desses 30 meninos que tinham lá, ficaram 18, né? Desses 30 ficaram 18 para essa terceira etapa. E do Sub-17 na parte da tarde, já com a comissão técnica, já com o aval e com o crivo do treinador Bebeto Moraes. Ele participou dessas 10 atividades, junto com o Lúcio Flávio, que é o preparador físico, o Jobinho, o treinador do goleiro. Então toda a comissão montada nessa segunda etapa foram feitas essas avaliações. E na parte da tarde com o Sub-17 foram definidos 26 atletas que permaneceriam para essa terceira avaliação. A terceira avaliação, Elis, eu vou explicar para que vocês possam entender. Pois não. Então, assim, ela começou ontem, né, nessa retomada da base. Então, nós iniciamos, a base retomou com força total ontem. Essa semana será só o Sub-17, até para que a gente possa conhecer esses meninos aí novos aí, principalmente o Bebeto, que ele vinha trabalhando há bastante tempo, mais com a turma do Sub-20, Sub-23. Então, é uma turma nova para ele. Então, nós fizemos uma programação que essa semana será só o pessoal do Sub-17, esses selecionados para essa terceira etapa, que será um trabalho completo, né, de fundamentos, de técnico, de tática, físico, de exames, de teste. Então tudo isso será definido nessa semana, para que na sexta, no sábado, depois de um jogo amistoso, que nós já estamos definindo aqui onde será esse jogo amistoso, para que a gente defina. Opa, deu uma fugida aí. Mais atletas para assinar o contrato e participar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá no ar. Eu recebi uma ligação. Então, assim, essa terceira etapa ela é definida nessa semana, né? Que será só o Sub-17, com essa avaliação do último dia no sábado, um jogo amistoso. Aí sim a gente possamos tomar essa decisão completa, né? Então você avalia aí a parte física, a parte técnica, principalmente a parte tática, né? Já que o Bebeto já está implantando um sistema de jogo, de treino, né? Nessa semana. Ontem o primeiro dia foi excelente, bem organizado, com 28 atletas trabalhando, sabe? Foi 1h30 de trabalho, então muito bom. A gente viu a alegria dos meninos estar vestindo a camisa do CSA, dos meninos da comissão em poder voltar novamente a representar o CSA nessa nova fase da base. Então a gente espera que essa semana a gente possamos já definir, dizer assim, ó, nós temos 18 atletas que vão assinar o contrato. Então hoje ainda, nessa terceira etapa, não tem ninguém de contrato assinado. Então todos estão passando por essa terceira fase de avaliação, que é a fase final. Já o Sub-20, ela iniciará essa terceira fase a partir da próxima semana, que aí nós vamos trabalhar em conjunto aí, tanto o 17 como o Sub-20, no mesmo turno, que será pela manhã, né, as duas categorias, 1h30 para um, 1h30 para outro, para que a gente, a próxima semana, possamos divulgar para vocês da imprensa os jogadores que serão contratados e fazer parte desse ano do CSA. E esse trabalho está sendo feito aonde, hein, Marquinhos? Nós estamos feitos no SESC Cambona, Liz. Inclusive, muito próximo, a logística boa para os meninos e
estrutura lá, tivemos aí uns 15 a 20 dias aí de recuperação do gramado, estrutura de vestiário. Então, assim, a gente está bastante contente, né, com o apoio, com essa nova parceria com o César ali, um contrato assinado. E a gente espera ali que possamos fazer um grande trabalho e vamos ter sucesso, se Deus quiser, nesse ano de 2022. E aí eu te pergunto, esses meninos que ainda estão sendo avaliados, né? Que são etapas, são todos aqui da capital ou tem garotos do interior também? Rapaz, a maioria são daqui, né? Acho que a maior parte tem uns 6 ali de Rio Largo, tem 2 de Joaquim Gomes, né? Mais distante. Então, assim, tem aqui de Ipioca, tem de Marechal. Então, são maiorias daqui. Creio que do interior mais distante, eu acho que a quantidade de atletas que tem mais nessa avaliação tem uns 4 a 5 ali de Rio Largo. O restante é que Maceió e cidades vizinhas aqui próximo, que tem a logística boa de ônibus, de trem, para que eles possam ir ali pro SESI. E em relação a novas peneiras, porque já me perguntaram, inclusive, aqui no programa, haverá novas peneiras, peneira no interior, por exemplo? Vocês pretendem fazer isso? Sei lá, sim, zona da mata, no litoral sul, litoral norte, no agreste. O que é que vocês têm programado para isso? Não, a gente tem essa ideia, né? Mas a princípio, como no nosso planejamento inicial, em relação a alojamento, a estrutura, até porque a gente sabe, se pegarmos um menino aqui de Junqueiro, ou de Cururipe, ou de Arapiraca, né, terá que ser alojado. Então a gente, como nós não temos hoje ainda, né, no orçamento e na nossa logística, uma previsão ainda para esse alojamento, para dar essas condições adequadas, né, porque é para trazer o menino e para colocar ele em lugar, e depois o menino está passando dificuldade na alimentação, para dormir. Então a gente não quer isso, a gente quer fazer um negócio bem feito, né? Então, para esse primeiro momento, essas avaliações no interior, ela vai ficar lá para abril, para maio, que será a nossa ideia, né? Até porque o campeonato já está em cima do Sub-17, então, assim, tem muita gente, as portas estão abertas, né? A gente está agendando, por exemplo, o Elísio tem um menino aí, bom de bola, puxa igual a ele, joga muito. Aí vai mandar, aí vai entrar em contato com a gente agenda um dia, né? E ele treina com esse grupo, né? Então, assim, nós estamos fazendo isso diariamente, dentro de uma logística adequada, até pela quantidade de meninos, para não inchar bem o elenco, né, nesse momento. Então, as portas continuam abertas, né? Alguns meninos aí, de repente, eles não tiveram a oportunidade de ser avaliados, então ele entrar em contato, que nós vamos agendar. Aí até abril nós temos sempre essa lacuna aí de poder dar chance a todo mundo. Então as portas estão abertas, é só agendar, entrar em contato, que nós vamos agendar aí bem certinho para que o aluno venha, seja bem recebido e possa trabalhar aí o seu dia, fazer sua avaliação já com o grupo de trabalho. Ô Marquinhos, só a título de curiosidade, há quanto tempo você está trabalhando com base? Rapaz, eu já faz 8 anos. Já tem uma estrada, né? Anos. Já tem uma estrada, né? Já, sim. Você parou quando? Assim, eu parei em 2011, né? 2011 eu parei de jogar e depois já entrei como gerente de futebol no Campinense, né? E depois fui para Santa Catarina, no Ercílio Luz, um clube centenário, grande, que hoje lidera o Campeonato Catarinense. Fui como gestor também de futebol, depois fui em Mossoró e vim aqui no CSA também, no profissional. E em seguida, quando eu saí aqui em 2014 do CSA, houve essa oportunidade de eu trabalhar com base, né? Com os meninos, e garimpar e rodar. Então a gente começou a estudar, foi em Portugal, fizemos uns cursos, e na volta a gente abriu um projeto social lá em Campina Grande, depois abri em Mossoró, e abri aqui em Maceió, né? E nesses 2 últimos anos que a base estava fechada, Elísio, a gente mapeou aqui esse Maceió todo, né? Dentro nós temos um projeto, quem acompanha ele só para cidades, na torneio representa. O Marquinhos, procura um local aí maior. Um conhecimento voltou. amplo, né, sobre essa área de base. Tem uma músicazinha de fundo aí, Ellen. Uma música de fundo aí. Vamos baixar ela um pouquinho mais. Baixa mais o BG. Não, tranquilo. Pronto, baixa mais o BG. Que é inclusive do CSA, né? O Marquinhos, em relação à sua primeira passagem aqui no CSA, eu lembro que muitos garotos foram profissionalizados. Esses garotos, para serem
profissionalizados. Passaram pelo seu crivo, passaram pelo crivo de quem? Para tornar esses meninos profissionais. É bom até você tocar nesse assunto, que houve aí uma polêmica, alguns comentários aí, né? E as pessoas precisam entender bem como funciona isso. É a mesma coisa, Alice, de eu chegar hoje, eu tô na base, aí eu pego um menino aqui que passou por essa avaliação, e dentro do meu ponto de vista, eu vejo que ele tem uma capacidade de chegar no profissional ou de jogar no profissional. Aí eu chego, vou falar lá com o pessoal que é da supervisão, que é o Chiquinho. Ó, Chiquinho, eu quero que você faça um contrato profissional com esse atleta, sem passar primeiro pelo Leandro, que é o coordenador técnico, sem passar pelo Ítalo, que é o executivo de futebol, sem passar pelo Moza, que é o treinador do futebol profissional, e sem passar pelo presidente, né? Então, assim, é uma coisa impossível. Então, assim, como é feito? Primeiro ele passa por um processo de evolução, de trabalho, de destaque na categoria de base. E segundo, ele é visto dentro dos treinamentos, jogos treino contra o profissional, é passado um relatório para o executivo examina, passa para o treinador, e se o treinador entender naquele momento, né, que o menino tem futuro, que o menino tem um perfil bom para ir para o profissional, é solicitado ao presidente que faça um contrato para poder segurar o atleta, né, já que acha que ele tem uma expectativa de futuro muito grande em retorno ao clube. Então é dessa forma, não tem como eu chegar e pegar um menino ali e já botar para ser profissional, não é na minha alçada, eu não tenho essa autonomia, né, de fazer isso sem passar pelas essas pessoas que eu citei, e naquele momento era eu e o Pedrinho, na época, em 2018. Pedrinho Massagueirinha, né? Isso, eu e o Marcelo Cabo, no final daquele ano, que nós fomos campeões sub-20, foi campeão invicto, uma campanha excepcional, tinha muitos meninos promissores, inclusive a maioria deles hoje estão jogando aí em outros clubes, São Caetano, Confiança, Fortaleza, muitos meninos aí, até fora do Brasil, que estão jogando, né? Mas que naquele momento ali foi pedido um relatório ao Bebeto, né? Através do Marcelo Cabo, ele solicitou que o Bebeto fizesse um relatório ao final do campeonato dos meninos, o que ele achava de cada um. E diante como nós trabalhávamos no Mutange, era muito próximo, né? Um campo do lado do outro. Então o Marcelo Cabo sempre acompanhava, fazíamos jogo-treino contra eles após os jogos, né? O pessoal que não tinha jogando no profissional não jogava tanto. Então era sempre usado ali o pessoal da base. Então houve um acompanhamento mais de perto. E naquele momento foi solicitado através do executivo de futebol Fabiano Melo, né? Que o Marcelo Cabo solicitou naquele momento ali a promoção para poder subir para o profissional, né? 6 atletas da categoria de base, né? 6 atletas subiram. Depois, você quer esses meninos? Não. Que foi o Eli, que foi o Vitor Paraíba, que foi o Jonathan Vital, que foi o Lucas Rafael, que foi o Thales Goleiro, o Toinho, lateral esquerdo, o Rabicó atacante. Então, assim, foram solicitados pelo departamento de futebol profissional. Não foi dito assim, Mossoró, você concorda com esses meninos? Você acha que esses meninos, já que você trabalha com eles, você aprova que eles possam ir para o profissional? Não foi passado, até porque eu não tenho essa autonomia. Eu respondo pelo departamento ali de futebol amador, né? Inclusive, nós tínhamos já, quando nós entramos, Elísio, em 2018, havia uma prática lá. Por exemplo, eu pegava um jogador, eu dizia, esse jogador é bom. Então, eu fazia o contrato profissional sem passar pelos departamentos. Então, assim, quando nós chegamos, nós limpamos, nós pegamos o clube do zero, inclusive sem nenhuma bola, sem nenhum jogador, foi feito esse mesmo processo que nós estamos fazendo hoje, de avaliação de todos, né? Inclusive, tinha 2 jogadores profissionais, eu falei que eu não queria trabalhar com jogadores profissionais, até porque gerava encargo, gerava dor de cabeça. Então, assim, como é que eu ia fazer um contrato de jogador profissional que ele não era nem titular na base, Elísio? Aí é complicado, jogadores, né? Então não passa por mim, porque assim, os jogadores, eles não eram nem titular na base, eles nem tinham uma sequência. Mas ele não foi solicitado por mim para que pudesse ter essa promoção deles ir para o profissional. Então eu queria deixar bem claro para vocês como o processo funciona, tá certo? Ele é primeiro solicitado pelo o treinador, depois ele passa pelo executivo e depois ele chega no presidente. Então assim, qualquer contrato profissional hoje, de qualquer clube, quem assina é o presidente, Elísio. Certo. Eu não posso assinar um contrato de ninguém, entendeu? Então assim, chega na mesa, acaba o presidente aceitar ou não, como se fosse uma contratação hoje. Vamos ver, o CSA vai contratar hoje o Gabigol, né? Mas aí para ele poder o contrato ter vigor,
o presidente tem que concordar e assinar, tá certo? Não é só a base não tem essa autonomia em canto nenhum de escrever qualquer jogador sem assinatura do presidente. Então, eu queria deixar bem claro. Ô Marquinhos, eu diria que essa nova etapa, eu fiz questão de trazer você, que o torcedor azulino, ele critica muito a questão da base, passou um período inativo, e aí tinha os seus motivos, etc. Está recomeçando. E certamente, com a construção do CT, até o final desse ano, a coisa muda totalmente de figura. Porque vai ter uma estrutura muito grande, né, de alojamentos, de campos, de profissionais da área. E aí o CSA já chega com alguma coisa. Quando o CT estiver pronto, o CSA não vai começar a garimpar, começar do zero. Já vai ter garotos que já, devidamente avaliado, já vai estar no nível, digamos assim, no nível um pouco mais alto, né, Marquinhos? Com certeza, com certeza. Aí é sempre para colocar o trem nos trilhos é pesado, né? Então a dificuldade é grande, né, Liz? E você falou bem aí, eu só queria deixar bem claro assim, a minha terceira passagem no CSA, né? É a terceira, né? Então, você passou como jogador, não foi? Eu vim primeiro como jogador. Graças a Deus, sim, em 2006, né? Depois eu vim como gerente de futebol do profissional, onde eu era sozinho, não tinha executivo, não tinha coordenador, era eu sozinho para montar o time, que foi eu. Trouxemos aquele time, Oliveira Canidé, Daniel Costa, Roberto Dias. Então, assim, foi um time que nós montamos muito competitivo naquele ano, né? Nós só tínhamos 4 meses de campeonato, entendeu? Tudo isso foi feito naquele primeiro momento. E depois eu vim para a base. Então, assim, é minha quarta passagem novamente. Então, assim, e com pessoas diferentes na gestão, né, Elis? Sim. Então, mostra que não é porque eu tenho amizade ou porque eu sou mais bonito do que qualquer outro, não. Acho que as pessoas que estão à frente, ela vê capacidade. E graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus tem me abençoado, tem me dado capacidade e sabedoria para tomar as decisões certas. A única coisa que o pessoal pode cobrar ou pode me questionar, Elis, é em relação ao que eu não sei escolher ou que eu não entendo de futebol. Mas em termos de gestão, em termos de programação e de organização, eu convido até vocês a vir acompanhar aqui o nosso início de trabalho aqui no SESI, para que vocês vejam. E os meninos que trabalharam comigo, todos que trabalharam comigo nesse processo, desde 2018 na base do CSA, veja como eu contrato todos eles. Às vezes eles podem receber um não de uma avaliação. Eu sou o cara responsável em dizer, ó, você não dá agora, você vai ser liberado e vai outro. Pode ficar chateado pelas escolhas, mas pelo trabalho, pela organização e pelas condições que eu dou, mesmo além do clube me dar, eu trato todo mundo com dignidade, dou um bom material, dou uma boa alimentação, suplementação, umas condições boas de trabalho. Se machucar, eu mesmo pego no carro, faço questão de recuperar o menino. Graças a Deus eu trato todo mundo bem, porque eu sei que um dia alguém me deu uma mão. E a oportunidade você tem que dar para todo mundo. E eu trabalho dessa forma, Elis. Todas essas pessoas me ligaram e pedem, Mossoró, tem como eu fazer uma avaliação? É amigo de radialista, é amigo do presidente, é amigo do policial, é amigo do governador. Todo mundo aqui é amigo do porteiro aqui do SESC. Todo mundo tem vez de fazer sua avaliação. Muito bem. Qual o horário aí no SESC Cambona? Essa semana nós estamos trabalhando às 14 horas. 14 horas, né? Às 14 horas. Isso. De segunda a sexta, essa semana será nesse processo, né? No início do trabalho com a categoria sub-17. A próxima semana será as duas juntas, a 17 e retorna o 20 novamente. E aí nós vamos seguindo o trabalho dessa mesma forma, com transparência, com honestidade. Pode me cobrar se eu não der resultado. Mas em termos de ser profissional, de respeitar as pessoas, de respeitar a camisa que eu estou vestindo, eu acho que isso aí, as pessoas ela não têm o direito de me julgar dessa forma. Ô Marquinhos, alguma coisa que nós não conversamos, não perguntamos, que você queira colocar, por gentileza, fique à vontade. Não, só agradecer novamente a vocês pela transparência, Alísio. Você me conhece há bastante tempo aí, como outros colegas seus de trabalho. Eu sou um cara sempre acessível a diálogo, a conversar. Eu não sou o cara mais perfeito do mundo, cometo os erros, mas sei também reconhecer os meus erros. Então eu tô aberto aí. O pessoal, a maioria aí tem minha rede social, tem meu telefone. Fica aberto. Trabalho para saber como é a gestão de Marquinhos Mossoró à frente da base, e eu espero que vocês aí possam novamente aí conhecer aqui e passar para o torcedor azulino, né, a verdade, a transparência que é o trabalho da base do CSA. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, viu, Marquinhos? Nada, eu que agradeço, um abraço para todos vocês aí. Muito bem, fizemos questão de trazer o Marquinhos Mossoró, que o próprio torcedor azulino cobra muito
a questão da base do Centro Esportivo Alagoano.